Olá, leitor! Olá, leitora! Tudo bem com você? Vamos seguindo nossa leitura na página 42, na parte 2. Uma fórmula mágica para resolver situações que causam preocupação. Será que você gostaria de conhecer uma receita rápida, segura, para usar nas situações difíceis? Uma técnica que você pudesse começar a usar desde já, antes de continuar a leitura desse livro? Deixe-me falar-lhe então do método adotado por Willis Carrier, o brilhante engenheiro que inaugurou a indústria de ar-condicionado e que foi presidente da famosa Carrier Corporations de Syracuse, New York. É uma das melhores técnicas de que já ouvi falar para resolver os problemas das preocupações. Foi o próprio Sr. Carrier quem me falou dela, um dia em que almoçávamos juntos no Clube dos Engenheiros de Nova York. Quando eu era jovem, disse-me o Sr. Carrier, trabalhava para a Buffalo Forge Company, em Buffalo, Nova York. Certo dia, encarregaram-me de instalar um aparelho de purificação de ar numa das fábricas da Pittsburgh Plate Glass Company, em Crystal City, Missouri. Uma fábrica que valia milhões de dólares. A finalidade dessas instalações era remover as impurezas do gás, de modo que pudesse queimar sem prejudicar as máquinas. Esse método de purificação de gás era novo. Fora experimentado antes apenas uma vez e em condições diferentes. Durante meu trabalho em Crystal City, surgiram dificuldades imprevistas. A instalação funcionava de certo modo, mas não bastante bem, de acordo com as garantias que déramos. Fiquei petrificado ante o meu fracasso. Era quase como se alguém me tivesse dado uma cacetada na cabeça. Senti enjoo, contorções no estômago e nas vísceras. Senti-me tão preocupado durante algum tempo que não podia dormir. Finalmente, o bom senso acabou por recordar-me que aquelas preocupações não estavam me levando a parte alguma, de modo que me pus a pensar numa saída que me permitisse encarar o problema sem preocupações. O método por mim adotado deu excelente resultado. Venho adotando há mais de 30 anos essa mesma técnica para combater as preocupações. É muito simples. Qualquer pessoa pode empregá-la. Consiste em 3 passos. Primeiro, analisei sem medo e honestamente a situação, imaginando o que de pior poderia acontecer-me como resultado de tal fracasso. Ninguém me daria um tiro, nem me mandaria para a cadeia. Quanto a isso, não havia dúvida. Na verdade, havia a possibilidade de perder o meu lugar. E era também possível que os meus chefes tivessem de retirar a maquinaria e perder os 20 mil dólares que haviam empregado. Segundo passo. Depois de imaginar o que de pior poderia acontecer-me, procurei aceitar todas as consequências, se necessário. Disse a mim mesmo: esse fracasso será um golpe em minha reputação e talvez possa acarretar a perda do meu emprego. Mas, se isso acontecer, eu sempre poderei arranjar outro lugar. As coisas poderiam ser bem piores. Bem, quanto aos meus chefes, naturalmente compreendem que estamos experimentando um método novo de purificação do ar. E se essa experiência lhes custa 20 mil dólares, eles bem podem aguentar tal perda. Poderão anotá-la na verba de pesquisa, pois constitui uma experiência. Depois de pensar nas piores coisas que poderiam ocorrer-me e de estar disposto a aceitá-las, se necessário, aconteceu uma coisa sumamente importante. Senti-me imediatamente aliviado e fui tomado de uma sensação de paz que não experimentava havia vários dias. Terceiro passo. Daquele momento em diante, procurei dedicar calmamente o meu tempo e a minha energia ao esforço de remediar as piores possibilidades já aceitas mentalmente. Procurei, então, descobrir um meio de reduzir a perda de 20 mil dólares que nos ameaçava. Fiz diversas experiências e cheguei, finalmente, à conclusão de que se gastássemos mais 5 mil dólares em equipamentos, o nosso problema seria resolvido. Fizemos isso e, em lugar de a firma perder 20 mil dólares, ganhamos quase 15 mil.
Provavelmente, jamais teria sido possível a mim agir dessa maneira se tivesse continuado a afligir-me, pois uma das piores coisas decorrentes da preocupação é que ela acaba com a nossa capacidade de concentração. Quando estamos preocupados, a nossa mente passa de uma coisa a outra e perdemos todo o nosso poder de resolução. Por outro lado, quando nos obrigamos a enfrentar o pior e o aceitamos mentalmente, eliminamos todas as ideias vagas que nos assaltam, colocando-nos numa posição que nos permite concentrar o espírito no problema que precisamos resolver. O incidente que acabo de narrar ocorreu há muitos anos, mas o método que adotei deu tão excelentes resultados que jamais o deixei de empregar, e as consequências foram que a minha vida tem transcorrido quase sem nenhuma preocupação. Ora, por que a fórmula mágica de Willis Carrier é tão valiosa e prática, psicologicamente falando? Porque nos liberta das grandes nuvens cinzentas em meio às quais nos debatemos quando as preocupações nos cegam. Porque ela firma solidamente o nosso pé na terra. Ficamos sabendo onde nos encontramos. E se não tivermos os pés fincados na terra, de que maneira poderemos pensar de modo claro e objetivo? O professor William James, pai da psicologia aplicada, morreu em 1910. Mas, se hoje estivesse vivo e pudesse ouvir essa fórmula para se enfrentar às adversidades, haveria de aprová-la de todo o coração. Como posso saber? Porque ele disse aos próprios discípulos: ficai contentes de que seja assim. Ficai contentes de que seja assim, disse ele, porque a aceitação do que aconteceu é o primeiro passo para vencer as consequências de qualquer infortúnio. Lin Yutang exprimiu a mesma ideia no seu livro amplamente lido, A Importância de Viver. A verdadeira paz, afirmou esse filósofo chinês, advém da aceitação de que nos possa acontecer o pior. Creio que psicologicamente isso significa libertação de energia. Exatamente, isso mesmo. Psicologicamente significa libertação de energia. Quando já aceitamos o pior, não nos resta mais nada a perder. E isso automaticamente significa que temos tudo a ganhar. Depois de pensar nas piores coisas que poderia me ocorrer, disse Willis Carrier, senti-me imediatamente aliviado e fui tomado de uma sensação de paz que não experimentava havia vários dias. Daquele momento em diante, foi-me possível raciocinar. Faz sentido, não faz? No entanto, milhões de pessoas têm arruinado a sua vida com terríveis inquietações por ter se recusado a aceitar o pior, por ter se recusado a remediar as adversidades, por ter se recusado a salvar do naufrágio que ainda lhe seria possível. Em vez de procurar reconstruir as suas existências, empenham-se em amarga e violenta luta com a experiência e terminam vítimas daquela fixação ruminante conhecida como melancolia. Você gostaria de saber como uma outra pessoa adotou a fórmula mágica de Willis Carrier e a aplicou em seu próprio problema? Pois bem, eis aqui um exemplo. Relatado por um fornecedor de óleos de Nova York, que era aluno de um dos meus treinamentos. Eu estava sendo vítima de chantagem, começou esse aluno. Não acreditava que tal fosse possível. Não acreditava que isso pudesse acontecer fora das fitas de cinema. Mas estava verdadeiramente sendo vítima de chantagem. O que aconteceu foi o seguinte. A companhia de óleos que eu dirigia tinha numerosos caminhões de entrega e numerosos motoristas. Naquela ocasião, estava em pleno vigor os regulamentos da OPA, e a quantidade de óleo que podíamos fornecer a cada freguês se estava racionada. Eu não sabia que isso estava acontecendo, mas parecia que alguns dos meus motoristas estavam entregando menor quantidade de óleo aos nossos fregueses regulares e revendendo o excedente a fregueses deles próprios. Tomei conhecimento dessas transações ilícitas através de um homem que se apresentou em meu escritório certo dia como inspetor do governo e me exigiu dinheiro na hora. Ele me disse que tinha provas de que os nossos motoristas estavam fazendo e ameaçou-me de apresentá-las ao promotor público do distrito, se não lhe desse o que exigia.
Eu sabia, é claro, que nada tinha a temer, pelo menos pessoalmente. Mas sabia também que a lei diz que uma firma é responsável pelos atos dos seus empregados. Além disso, sabia que se o caso fosse parar num tribunal e divulgado pelos jornais, a publicidade arruinaria o meu negócio. E eu sentia orgulho da minha firma, que fora fundada pelo meu pai havia 24 anos. Fiquei tão preocupado que me sentia doente. Não comia nem dormia durante 3 dias e 3 noites. Achava-me num círculo vicioso. Deveria entregar o dinheiro exigido, $5.000, ou dizer ao homem que fosse para o diabo e agisse como lhe aprouvesse. Qualquer que fosse o modo pelo qual eu procurasse decidir-me, a coisa terminaria em pesadelo. Ao chegar, porém, à noite de sábado, aconteceu-me de apanhar o folheto intitulado Como Evitar Preocupações, que me fora dado no treinamento Carnegie que frequentava. Pus-me a ler e deparei com a história de Willis Carrier. Aceite o pior, dizia ele. Perguntei então a mim mesmo. Qual a pior coisa que me poderá acontecer se eu me recusar a pagar a esse chantagista e ele levar a documentação ao conhecimento do promotor público? A resposta a essa pergunta era: a ruína do meu negócio. Eis o pior que poderia acontecer. Não irei parar na cadeia. Tudo o que pode acontecer é que fique arruinado com a publicidade em torno do caso. Então disse a mim mesmo: muito bem, o negócio está arruinado. Eu o aceito mentalmente. O que acontecerá depois? Bem, com o meu negócio arruinado, teria provavelmente de procurar um emprego. Isso não era mal. Conhecia muita gente no negócio do óleo. Havia muitas firmas que me dariam trabalho com prazer. Comecei a me sentir melhor. O receio que se apossara de mim durante 3 dias e 3 noites começou a dissipar-se. As minhas emoções acalmaram-se e, com espanto, vi que já podia raciocinar. Eu já via as coisas com bastante clareza para poder dar o terceiro passo: melhorar a situação partindo do pior. Enquanto pensava nas soluções do problema, apresentou-se-me um ângulo inteiramente novo. Se expusesse ao meu advogado toda a situação, ele talvez pudesse encontrar uma saída que não me ocorrera. Sei que parece estúpido dizer que não pensara nisso antes, mas eu, naturalmente, não estivera raciocinando. Estivera apenas me preocupando. Resolvi, imediatamente, que a primeira coisa que faria na manhã seguinte seria ver o meu advogado, e fui para a cama e dormi como um anjo. Como é que a coisa terminou? Bem, o meu advogado, na manhã seguinte, aconselhou-me a procurar o promotor público e dizer-lhe a verdade. Fiz exatamente isso. Quando terminei de falar, foi com surpresa que ouvi o promotor afirmar-me que o grupo de chantagistas a quem pertencia o homem que me fora ver vinha agindo daquela maneira havia muitos meses, e que a pessoa que me foi apresentada como agente do governo era um malandro procurado pela polícia. Que alívio meu ao ouvir tudo isso, depois de me haver atormentado durante 3 dias e 3 noites, pensando se deveria ou não dar os $5.000 ao tal chantagista profissional. Essa experiência me ensinou uma lição que jamais esquecerei. Agora, sempre que me encontro diante de um problema premente que ameaça preocupar-me, faço uso do que eu chamo a fórmula do velho Willis Carrier. Se você pensa que o Sr. Willis enfrentou uma situação difícil, saiba que existem situações ainda piores. Contarei agora a história de Earl Honey, de Winchester, Massachusetts, tal como ele mesmo me contou no dia 17 de novembro de 1948, no Hotel Statler de Boston. Nos idos de 20, disse ele, eu me achava tão preocupado que úlceras começaram a acabar com meu estômago. Certa noite tive uma terrível hemorragia e fui levado às pressas para um hospital associado à Escola de Medicina da Universidade Noroeste de Chicago. Meu peso caiu de 87 para 45 quilos. Estava tão doente que me aconselharam a não mexer sequer a mão. 3 médicos, inclusive um renomado especialista em úlceras, afirmaram que o meu caso era incurável.
Eu vivia à base de remédios alcalinos em pó, de uma colherada de leite meio sorvete, que tomava de hora em hora. Todas as manhãs e noites, uma enfermeira introduzia uma sonda no meu estômago e o limpava. Essa situação durou meses. Finalmente eu disse para mim mesmo: escute, Earl Honey, já que você não espera nada, a não ser uma morte lenta, deve aproveitar o pouco do tempo que lhe resta da melhor maneira que puder. Você sempre quis fazer, antes de morrer, uma viagem ao redor do mundo. Assim, se pretende alguma vez fazer isso, terá de ser agora. Quando disse aos meus médicos que faria uma viagem ao redor do mundo e que eu mesmo limparia meu estômago 2 vezes por dia, eles ficaram espantados. Impossível. Era a primeira vez que viam isso acontecer. Alertaram-me de que se eu fizesse tal viagem, seria sepultado no mar. Não, não serei, repliquei. Prometi aos meus parentes que serei enterrado no jazigo da família em Broken Ball, Nebraska. De modo que vou comprar um caixão e levá-lo comigo. Comprei o caixão, levei-o a bordo e fiz um acordo com a companhia de navegação. Caso morresse durante a viagem, o meu corpo deveria ser conservado no frigorífico até que o navio regressasse aos Estados Unidos. Empreendi a viagem imbuído do espírito do velho Omar. Aproveitar o máximo que ainda nos resta, antes de voltarmos ao pó. Pó que se transforma em pó e sob pó jazer. Ser sem vinho, sem canção, sem cantores e sem fim. Assim que subi a bordo do SS President Adams em Los Angeles e rumei para o Oriente, senti-me melhor. Pouco a pouco fui deixando de lado meus remédios alcalinos e os cuidados com o estômago. Logo comecei a comer toda espécie de alimentos, mesmo as estranhas misturas e combinações nativas que com toda certeza me matariam. Com o passar das semanas, cheguei até a fumar os compridos charutos pretos e a beber uísque com soda e gelo. Diverti-me mais do que havia feito durante muitos anos. Atravessamos tempestades e tufões que antes teriam feito eu morrer de medo, mas todas essas aventuras me causaram apenas enorme satisfação. Participava dos jogos de bordo, cantava, fazia novos amigos e permanecia acordado até a alta noite. Ao chegarmos à China e à Índia, compreendi que as complicações profissionais e as preocupações pelas quais passara nos Estados Unidos eram um verdadeiro paraíso, comparados à pobreza e à fome que reinavam no Oriente. Deixei de lado todas as minhas insensatas preocupações e comecei a sentir-me muitíssimo bem. Quando voltei, havia ganho mais de 40 quilos. Esquecera-me quase de que tivera uma úlcera no estômago. Nunca antes me sentira tão bem. Recomecei a trabalhar e desde esse dia jamais estive doente. Earl Honey disse que agora ele compreendia o fato de que, inconscientemente, empregara o mesmo princípio empregado por Willis Carrier para dominar as preocupações. Em primeiro lugar, perguntei para mim mesmo, o que poderia acontecer de pior? A resposta foi, morrer. Em segundo, preparei-me para aceitar a morte. Era preciso fazê-lo, pois não havia outra escolha. Os médicos me disseram que o meu caso estava perdido. Em terceiro lugar, procurei melhorar a situação, tirando da vida o máximo que ela poderia oferecer-me no espaço de tempo que me restava para viver. Se eu tivesse continuado com as minhas preocupações a bordo, prosseguiu ele, não tenho a menor dúvida de que teria feito a viagem de volta dentro daquele caixão. Mas abrandei qualquer tensão, descansei, esqueci mesmo o assunto. A tranquilidade de espírito que então experimentei me deu novas energias que me salvaram, verdadeiramente, a vida. Então, o princípio 2. Se você tem um problema que o preocupa, aplique a fórmula mágica de Willis Carrier, fazendo essas 3 coisas. 1. Pergunte a si mesmo, qual a pior coisa que poderá me acontecer? 2. Prepare-se para aceitar o pior, se for preciso. E 3. Depois, calmamente, procure melhorar a situação, partindo do pior. Capítulo 3. O que as preocupações podem causar a você?
Os que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. Dr. Alexis Carrel. Há muitos anos, um vizinho meu tocou a campainha da nossa casa e insistiu para que eu e minha família fôssemos vacinados contra a varíola. Ele era apenas um dos milhares de voluntários que estavam tocando campainhas por toda a cidade de Nova York. Gente assustada permanecia em filas durante várias horas para ser vacinada. Foram abertos postos de vacinação não só em todos os hospitais, como também em unidades do Corpo de Bombeiros, em delegacias de polícia e em grandes fábricas e laboratórios industriais. Mais de 2.000 médicos e enfermeiras trabalhavam dia e noite, vacinando a multidão. Qual a causa de todo esse nervosismo? 8 pessoas da cidade de Nova York estavam com varíola e 2 tinham morrido. 2 mortes numa população de 8 milhões. Ora, eu vivia em Nova York fazia mais de 37 anos e ninguém jamais tocara minha campainha para advertir-me do perigo da enfermidade emocional causada pelas preocupações. Doença que durante os últimos 37 anos constituirá perigo 10.000 vezes maior do que a varíola. Olha que forte, né? Sobre advertência do perigo da enfermidade emocional, ninguém faz nada, né? Ninguém toca campainha. Nenhum tocador de campainhas me advertiu jamais de que, de cada 10 pessoas que viviam nos Estados Unidos, uma sofreria um colapso nervoso, causado na grande maioria dos casos por preocupações e conflitos emocionais. De modo que estou escrevendo esse capítulo para tocar a sua campainha e adverti-lo desse perigo. O Dr. Alexis Carrel, o grande vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, afirmou: os que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. E também as donas de casa, os veterinários e os pedreiros. Há alguns anos, passei as minhas férias percorrendo de automóvel os estados de Texas e Novo México, em companhia do Dr. Gober, um dos médicos-chefes da Estrada de Ferro da Santa Fé. O seu título exato era médico-chefe da Associação Hospitalar do Golfo, Colorado e Santa Fé. Pusemo-nos a falar sobre o efeito das preocupações e ele disse: 70% dos pacientes que procuram médicos poderiam curar-se livrando dos seus medos e das suas preocupações. Não julgue um momento sequer que eu pretenda afirmar que as suas doenças são imaginárias. Elas são tão reais quanto uma terrível dor de dente e às vezes 100 vezes mais graves. Refiro-me apenas às doenças tais como indigestão nervosa, certas úlceras de estômago, problemas cardíacos, insônia e certas dores de cabeça e alguns tipos de paralisia. Tais enfermidades são reais. Sei o que estou falando, acrescentou o Dr. Gober, porque eu próprio sofri de uma úlcera no estômago durante 12 anos. O medo causa preocupação. A preocupação nos torna tensos e nervosos, afetando o estômago e causando verdadeiramente modificações nas secreções gástricas, que passam a ser anormais e muitas vezes levam a úlceras de estômago. O Dr. Joseph Montague, autor do livro Perturbações Nervosas do Estômago, diz quase a mesma coisa. Não temos úlcera de estômago devido ao que comemos. Temos úlceras de estômago devido ao que está nos devorando. O Dr. Alvares da Clínica Mayo afirmou: as úlceras frequentemente aparecem ou cessam de acordo com as colinas e os vales das nossas tensões emocionais. Essa afirmação se baseia num estudo de 15.500 pacientes tratados de problemas do estômago na Clínica Mayo. De cada 5 pacientes, 4 não tinham nenhuma base física para a doença do estômago que apresentavam. O medo, as preocupações, o ódio, o extremo egoísmo e a incapacidade em adaptar-se ao mundo real, eis, em grande parte, as causas das suas doenças de estômago e das suas úlceras. As úlceras do estômago podem nos matar, segundo a revista Life. Elas estão hoje em 10º lugar na nossa lista de doenças fatais. Recentemente, mantive correspondência com o Dr. Harold, da Clínica Mayo.
Ele leu uma comunicação na reunião anual da Associação Americana de Médicos e Cirurgiões Industriais, na qual disse que realizaram um estudo compreendendo 176 executivos, cuja média de idade era de 44,3 anos. Relatou ele que um pouco mais de um terço desses executivos sofriam de uma das 3 enfermidades peculiares a uma vida de muita tensão: doença do coração, úlcera no aparelho digestivo e pressão alta. Pense nisso. Um terço dos nossos executivos estão acabando com o seu corpo por meio de doenças do coração, úlceras e pressão alta antes mesmo de chegar aos 45 anos. Qual o preço para o sucesso? E não estão sequer comprando sucesso. Será possível que alguém se torne um sucesso quando está pagando pelo seu êxito nos negócios o preço exorbitante de úlceras no estômago e doenças no coração? Que adiantará um homem conquistar o mundo inteiro se perder a sua saúde? Mesmo que possuísse o mundo inteiro, se ele não poderia dormir em mais de uma cama, nem ter mais de 3 refeições por dia. Até mesmo um escavador de fossos pode fazer isso, e provavelmente dormir melhor e aproveitar mais os seus alimentos do que o importante dirigente. Eu preferiria, francamente, ser uma pessoa despreocupada, sem nenhuma responsabilidade, a destruir a minha saúde aos 45 anos, procurando dirigir uma estrada de ferro ou uma companhia de cigarros. E por falar em cigarros, o mais famoso fabricante de cigarros do mundo caiu morto, recentemente, em síncope cardíaca quando procurava um pouco de lazer nas florestas canadenses. Acumulara milhões e caiu morto aos 61 anos. Trocara provavelmente muitos anos de vida pelo que chamava de sucesso comercial. Na minha opinião, esse fabricante de cigarros, com todos os seus milhões, não conseguira nem a metade do sucesso obtido pelo meu pai, um agricultor de Missouri, que morreu aos 89 anos sem $1 que fosse. Os famosos irmãos Mayo declararam que mais da metade dos nossos leitos de hospitais são ocupados por pessoas sofrendo de distúrbios nervosos. No entanto, quando os nervos dessa gente são estudados sob a lente de poderosos microscópios, em exames post-mortem, estão, na maior parte dos casos, tão perfeitos como os nervos de Jack Dempsey. As suas perturbações nervosas não são causadas por degenerações dos nervos, mas pelas sensações de inutilidade, frustração, ansiedade, preocupação, medo, fracasso e desespero. Platão disse que o maior erro que os médicos cometem é procurar curar o corpo sem tentar curar o espírito. No entanto, a mente e o corpo são uma coisa só e não devem ser tratados separadamente. A ciência médica necessitou de 2.300 anos para reconhecer essa grande verdade. Estamos começando agora a desenvolver uma nova espécie de medicina, chamada psicossomática. Medicina que trata tanto do espírito como do corpo. É mais do que tempo de fazermos isso, pois a ciência médica já dominou quase completamente as doenças causadas por germes físicos. Doenças tais como a varíola, a cólera, a febre amarela e dezenas de outros flagelos que levaram prematuramente milhões e milhões de seres para o túmulo. A ciência médica, porém, foi incapaz de reparar os agravos físicos e mentais causados pelos germes, causados não pelos germes, mas pelas emoções, tais como a preocupação, o medo, o ódio, a frustração e o desespero. Os casos fatais motivados por essas doenças emocionais continuam aumentando e alastrando-se com rapidez catastrófica. De cada 6 homens convocados para o serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial, um era rejeitado por deficiência ou enfermidade mental. E paramos hoje na página 56, de onde daremos continuidade na próxima leitura.